Boa tarde a todos. Deixa eu me identificar primeiro. Eu sou Luiz Augusto de Castro Neves, presidente do Conselho Empresarial Brasil-China, e gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês ao webinar A China e a Transformação do Varejo Brasileiro, uma reunião feita sob o patrocínio da Brasil Foods, BRF, empresa que é associada do CEBC. Nós temos a honra e o privilégio de ter conosco hoje o CEO, presidente executivo do Magazine Luiza, Frederico Trajano, e o fundador da Varese Retail, Alberto Serrentino, bem como o ex-embaixador do Brasil da China, Marcos Caramuru, que fará a moderação do evento. Antes de passar ao evento propriamente dito, me permitam fazer uma breve introdução. O tema não deixa de ser um tanto quanto inusitado. Quer dizer, a influência da China no varejo brasileiro, eu nunca imaginei que a China pudesse ter uma influência mais ou menos direta no varejo brasileiro. Na verdade, tudo é inusitado nos tempos em que vivemos. Nós vivemos um tempo de uma transição acelerada, como talvez pouco se tenha visto na nossa história. Talvez a grande transição, a última grande transição, foi aquela que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial e que levou a um outro mundo formado após 1945, que teve como característica principal a Guerra Fria. No mundo de hoje, nós vemos a emergência da China, uma Europa em transformação, uma Europa populista, uma Rússia revanchista, um Estados Unidos dividido, 71 milhões de refugiados ou deslocados pelo mundo afora. É uma transição, e a época que nós vivemos hoje é marcada pela instabilidade. Então, na verdade, o tema de hoje é um desses temas novos, digamos assim, na medida em que o varejo, que sempre teve um aspecto mais ou menos local, ou pelo menos no âmbito nacional, hoje é um âmbito global, um dos frutos da globalização. E vamos examinar, então, essa questão, começando com Alberto Serrentino, que fará a ponte entre o varejo brasileiro e os grandes ecossistemas do e-commerce chinês a partir de 2017. E ele tem uma visão privilegiada desse universo. Até há pouco tempo, como eu já disse, seria impensável um evento desse título, mas o rápido avanço tecnológico da China colocou o país na liderança do e-commerce do mundo, com transações estimadas em 2019 na ordem de $1,5 trilhão, que é um valor extraordinário, espantoso. Esse processo parece estar a se acelerar ainda mais com a pandemia e provavelmente ganhará muito fôlego no futuro. Para falar sobre o assunto, nós teremos primeiro a exposição de Serrentino, como eu já disse, seguida da intervenção do Frederico Trajano, e em seguida ambos terão um bate-papo com o embaixador Caramuru, que se fará a moderação do evento. Por fim, o evento será aberto a perguntas do público. E eu pediria àqueles que quiserem fazer pergunta que usem a ferramenta de QIA do Zoom para enviarem suas questões por escrito. Eu desejo a todos um ótimo evento e passo a palavra ao Alberto Serrentino. Alberto. Bem, embaixador Luiz Augusto de Castro Neves, muito obrigado aí pela abertura, por ter organizado e liderado esse evento, Cláudia Trevisan também, e todos os conselheiros e apoiadores aí do Conselho Empresarial Brasil-China, embaixador Marcos Caramuru, amigo aí de longa data e uma das pessoas que eu mais estimo, admiro e respeito pela visão estratégica privilegiadíssima que tem sobre China, meu amigo querido Fred, que para mim melhor traduz no Brasil hoje, do ponto de vista empresarial, o que é a inspiração desses modelos de negócio sobre os quais nós vamos falar hoje. Eu vou compartilhar a tela, então, para começar. É uma rápida introdução, depois o Fred vai dar a leitura que eu acho que é mais interessante desse assunto, que é, na prática, como transformar isso numa arquitetura estratégica de negócio. Eu gravito no universo do varejo há mais de 30 anos e nos últimos 6 eu estou absolutamente obcecado pela China, porque começaram a ficar claros alguns movimentos estruturais no mercado chinês pelos quais
aquilo que se chama da agenda de transformação do varejo já aconteceu. Isso foi processado lá nos últimos 6, 7 anos, e a transformação do varejo na China não foi liderada por empresas de varejo, ela foi liderada pelos grandes ecossistemas que foram originados de diversos modelos de negócio, mas basicamente empresas com uma raiz forte em tecnologia. O que, obviamente, deve né, nos levar a reflexões e a inspiração de que nós podemos antecipar esses movimentos, como o Magazine Luiza, por exemplo, está fazendo, e pensar esses desenhos de modelos de negócio sendo liderados e implementados por empresas de varejo, que vão ter que se confrontar, inevitavelmente, com outros ecossistemas nascidos de empresas de tecnologia, de serviços, o que de fato acabou acontecendo na China. Então, para que isso fique um pouco mais caracterizado e como é que podemos, a partir dos ecossistemas de negócios chineses, pensar novos modelos de negócio de varejo, inclusive na realidade brasileira, né? Que fica um pouquinho só a caracterização conceitual, para depois eu passar a bola para o Fred e ele mostrar como, de fato, eles estão conseguindo traduzir isso para a realidade brasileira, né? Porque, obviamente, o Brasil, tanto quanto a China, é um país complexo, territorialmente muito grande, com grandes diferenças regionais, com características próprias, né, no ambiente competitivo, regulatório e na própria trajetória de desenvolvimento e amadurecimento do nosso varejo. Então, os modelos nunca são transportáveis, eles precisam ser interpretados e adaptados, e eu acredito que o Magalu tem sido brilhante nessa capacidade de extrair aquilo que é a essência do modelo de negócio e saber fazer isso funcionar na realidade brasileira. Quando a gente olha para o ecossistema de negócios, nós estamos falando de modelos de negócio que se desgarram de suas origens. Eles podem ter nascido de vários... existem na China ecossistemas nascidos como o Alibaba, de marketplaces B2B, que depois viraram negócios mais voltados a varejo. Existem negócios nascidos de plataformas de comunicação como o da Tencent, de comércio eletrônico como o JD, de serviços financeiros como a Ping An. Mas, na essência, todos eles conseguiram se desprender daquilo que era a origem do seu negócio, do seu setor, para se tornar um modelo muito aberto, uma grande plataforma aberta, centrada essencialmente em dados e clientes. Essa capacidade de transformar dados e clientes em ativos estratégicos e fazer da tecnologia proprietária e da capacidade de extrair valor desses dados e de extrair insights desses dados e de escalar exponencialmente modelos de negócios altamente diversificados, que mantêm como foco comum essa capacidade de olhar, entender e capturar valor dos clientes, é o que caracteriza os ecossistemas de negócio. Um outro aspecto relevante é que, independentemente da diversificação que eles acabam ganhando na sua configuração e nos seus braços de atuação, eles têm duas características comuns. Uma são plataformas abertas, com muito ambiente de colaboração, e essa colaboração ela navega desde investimentos estratégicos e aquisições de startups ou até de empresas estabelecidas que tragam aceleração e capacidade de agregar valor ao modelo, como investimentos estratégicos com participações minoritárias em negócios que também têm uma componente estratégica para o modelo de negócio, ou colaboração aberta com startups, com empresas estabelecidas, com competidores, até aquilo que é a essência do marketplace, que é começar a fazer de terceiros um parceiro estratégico do negócio. Então, se cresce com ativos de terceiros. É a grande alavanca pela qual esses negócios conseguem escalar com a velocidade com a qual eles escalam, sem precisar dominar todos os recursos que são necessários para isso. Então, o caso mais característico, que melhor retrata a configuração e que foi talvez o principal agente transformador do varejo chinês, é o Grupo Alibaba, que se define dessa maneira, né? Então, na base do seu modelo de negócio, que sustenta e suporta toda a arquitetura do negócio, estão a tecnologia proprietária em nuvem e a base logística, que é o que suporta operacionalmente todos os braços de negócio que depois precisam fazer, de fato, os produtos chegarem até os clientes. Numa camada intermediária, eles têm o braço financeiro, que já foi desmembrado como uma empresa listada independente, que é o Ant Financial, que é a controladora do Alipay, que foi a grande alavanca de crescimento do Alibaba, porque permitiu exponenciar o acesso a dados e se tornar a principal
carteira digital da China, que foi um elemento de transformação também de toda a cadeia de valor de pagamentos e serviços financeiros. A transformação do varejo chinês aconteceu paralela à transformação de toda a cadeia de pagamentos e serviços financeiros, e as duas foram promovidas e lideradas por esses ecossistemas de negócios. Existe o braço de marketing, que aí dentro dessas grandes plataformas de negócios permitem identificar, localizar, ativar e engajar clientes de maneira individual, usando múltiplas plataformas, e isso precisa ser suportado por muita tecnologia e muita capacidade analítica. E aí, na camada de cima, os vários braços de negócios, que no caso do Alibaba, trafegam daquilo que foi a sua origem, os vários ecossistemas segmentados, B2B de pequenas empresas, B2B para grandes empresas, B2B para transações internacionais, B2C nas suas várias configurações, para que empresas chinesas vendam para o mundo, para que o mundo venda para consumidores chineses e para que empresas chinesas vendam para consumidores chineses. E, agregado a isso, empresas de varejo, empresas de serviços, empresas de tecnologia, empresas de mídia, empresas de entretenimento, empresas de conteúdo, empresas ligadas a plataformas de vários serviços digitais e vários investimentos estratégicos com participações minoritárias, controles e aquisições de empresas estratégicas que compõem tudo isso, inclusive diversas empresas de varejo físico chinesas. As principais empresas de varejo na China hoje são investidas ou controladas pelo Alibaba, além do que o Alibaba tem participação cruzada em vários outros ecossistemas. E tudo isso, obviamente, é alimentado e retroalimentado sempre pelos dados. Os dados e a capacidade analítica de extrair valor, insights e estratégia em cima dos dados é que alimenta e alavanca o modelo de negócio. A Tencent é um outro animal, com outra origem, mas, na essência, chegou no mesmo lugar. Eles nasceram de uma ferramenta de comunicação que é de maneira muito limitada, chamada do WhatsApp chinês, quando, na verdade, ele é muito mais do que o WhatsApp. Talvez o WhatsApp seja um pedaço daquilo que é o WeChat. O WeChat se tornou a segunda maior carteira digital da China e do mundo, mas mais do que isso, eles conseguiram, a partir da carteira digital embarcada numa ferramenta de comunicação e relacionamento, criar mais um ecossistema que é um elemento também transformador de varejo. Porque quando se fala de super apps no mundo, a maior tradução de super app é o WeChat, porque o WeChat, dentro da sua arquitetura, embarca mais de 1 milhão do que eles chamam de mini-programas, que são apps dentro do app. Então, em 3 anos, eles fizeram isso. Assim, o crescimento exponencial na China encontra a sua melhor tradução no mundo e tem mais de 1 bilhão de usuários ativos mensais, com altíssimo nível de recorrência e frequência, porque se tornou uma grande plataforma de serviços para o cidadão também. A Tencent embarca desde serviços cartoriais, turismo, lazer, entretenimento, pagamentos e todo tipo de compras em qualquer tipo de categoria de produto ou serviço. Então, um outro exemplo, esse talvez o mais próximo do Magazine Luiza como origem e configuração. Suni nasceu de uma rede de varejo de ar-condicionado, que se transformou numa rede de varejo de eletroeletrônicos e móveis, muito parecida com a origem do Magazine Luiza, e migrou para se tornar um grande ecossistema hoje, que controla diversos formatos de varejo, incorporação imobiliária, desenvolvimento de shopping centers, multisalas de cinema, produção de cinema proprietária, são donos da Inter de Milão, são donos dos direitos de transmissão de todas as principais ligas de esporte e futebol da Europa na China, e compraram as operações do Carrefour, da Tesco e do Dia no mercado chinês. Implantaram vários outros formatos de varejo, eles hoje em dia implantam um shopping center, 80% da área do shopping é alocada para eles mesmos. Isso muitas vezes ancora um empreendimento imobiliário multiuso e recheado também de outras operações de varejo de serviços. Eles também têm a carteira digital e os serviços financeiros. Então, são empresas que não podem mais ser rotuladas, assim como hoje não é mais possível caracterizar o Magazine Luiza como um varejista de eletrodomésticos. Já foi muito além disso, né? É um outro negócio hoje, e o Fred vai falar mais sobre isso. E, para finalizar, os ecossistemas deflagraram na China um movimento estratégico estrutural que foi chamado de New Retail. Essa foi uma provocação feita pelo Jack Ma, fundador do Alibaba, na Carta aos Acionistas de 2016, na qual ele provocou a organização no sentido de repensar o modelo de negócio do que era a cultura vigente de empresas de varejo, e dizendo, olha, a grande mudança estrutural que tem que acontecer é que o varejo precisa se desgarrar dos canais para olhar clientes e dados.
e, a partir disso, construir novos modelos de negócios que criem novos indicadores e uma nova maneira de usar e integrar canais, tecnologias e formas de ativar e se relacionar com clientes, extraindo o valor dos clientes. Então, isso depois deflagrou uma série de iniciativas no Alibaba. A mais conhecida delas foi a rede de supermercados Hama, que foi o primeiro desenvolvimento proprietário de um negócio de varejo ancorado nesse conceito de New Retail, e depois vieram vários outros, além dos que eles transformaram a partir de aquisições. Então, isso era a provocação inicial que eu queria fazer, só para caracterizar por que ecossistemas de negócios chineses podem e devem ser uma fonte de inspiração estratégica, não só para trabalhar a inovação no varejo brasileiro, mas principalmente para olhar para novas formas de se evoluir os modelos de negócio de varejo. E, na minha visão, e digo isso recorrentemente, a melhor tradução disso, e quem melhor executa isso no Brasil hoje é, sem dúvida nenhuma, o Magazine Luiza. Então, para mim, é um privilégio, um prazer poder passar a bola agora para o meu amigo Fred, que vai explicar como eles estão desenhando isso e como também, em pouco tempo, ele conseguiu transformar o modelo de negócio e aquilo que é a empresa do Magazine Luiza. Então, Fred, a bola é sua e, por enquanto, muito obrigado a todos que estão nos assistindo. Obrigado, boa tarde. É sempre um prazer falar depois do Alberto, assim, sempre uma pessoa que faz um cenário tão brilhante, bem explicado, consegue resumir uma complexidade tão grande quanto o ecossistema chinês, com muito pragmatismo, né? Então, é um prazer estar falando aqui depois de você, Alberto. Obrigado aí aos embaixadores pelo convite, né? Um prazer enorme estar falando aqui sobre um contexto que eu concordo com o embaixador Castro Neves, que é tão pouco intuitivo, né? É tão contraintuitivo falar de varejo da China aqui no Brasil, mas porque às vezes a gente tem uma visão excessivamente ocidentalizada, né, do que é o varejo, e as referências de negócio em geral elas são muito ocidentalizadas, né? E eu já há algum tempo, vou contar um pouquinho na minha apresentação aqui, já mudei o meu foco de inspiração, né, inclusive de viagens, né, que eu faço várias delas com o Alberto, tive o prazer de almoçar na embaixada com o embaixador Caramuru também. Foram momentos muito especiais para mim, tem ajudado bastante a gente nessa jornada nova do Magalu. Só antes, eu vou contextualizar um pouquinho a companhia, falar bem rapidinho de números, porque eu acho que a ideia aqui é falar mais do conceito de ecossistema e como a China tem inspirado o Magalu, né, nesse contexto. A Magalu é uma empresa de 32 bi, né? A gente agora na pandemia já bateu praticamente 80% de participação do e-commerce. Claro que nós tivemos lojas fechadas aí, fruto do isolamento social, mas não deixa de ser uma amostra aí de que a empresa já estava absolutamente digitalizada e pronta para esse caminho. E o interessante da China é que a China ela já nasceu do e-commerce, né? O varejo lá, a área por metro quadrado é muito por habitante, né? Metro quadrado de varejo por habitante é muito baixo na China, né? E a China ela já meio que saltou para o e-commerce de fato. E na pandemia a gente experimentou como seria, né? Quando os e-commerces começaram na China, como você não tinha muito varejo físico, né? Quase que todo o negócio veio para o e-commerce, né? Ele tem 27 milhões de clientes, 1.150 lojas, né? Nós estamos caminhando para ter o Super App, eu vou falar sobre isso, muito inspirado na China, 30 milhões de visitantes anuais, né? Usuários ativos mensais, desculpa, que é o MAU, né? Caminhando para ter o DAO, que é usuários diários, que é um pouco que tem na China, que o app lá é tão importante que o consumidor usa várias vezes ao dia, né? E não algumas vezes ao mês, que é um pouco a prática aqui do Brasil. E investindo bastante em logística também, que a questão de distribuição lá, rapidez de entrega, me surpreendeu muito na China. Pode passar, olhando aí que apesar das lojas fechadas, né, nesse trimestre passado, a empresa cresceu 50%, muito puxado pelo e-commerce, que mais que triplicou nesse período. A gente conseguiu, né, suportar bem um momento muito difícil, talvez o mais difícil da história do Magalu, né, esse período, e conseguimos fazer isso muito investindo em tecnologia e, obviamente, com esse modelo de ecossistema que eu vou descrever aqui para frente. Tá, eu acho que aqui, esse slide próximo, acho que contextualiza um pouco. Pode passar, por favor. Mais um, Roberto. Mais um. Esse aqui, eu acho que assim, a minha primeira fase aqui no Magalu, acho que foi a digitalização da própria companhia, né? A gente começou, como o Roberto falou, com uma empresa tradicional de varejo, e a gente se transformou numa empresa digital com pontos físicos, né? E quando a gente concluiu esse processo, foi quando a gente passou a vender mais de 50% do nosso faturamento com online. E eu senti que a gente precisava, a gente já digitalizou o Magalu, e agora? Qual que é o next step, né? E o next step, na nossa visão, era digitalizar o Brasil, né? Então, falou,
aprendemos a pegar uma empresa tradicional e transformar numa digital. Nós desenvolvemos uma série de competências e talentos para fazer isso. Agora, a gente acha que o nosso próximo passo é, de fato, ajudar outras empresas a fazer o mesmo. E quando eu olhava para o mundo, quem que fez isso legal no mundo? Quem que ajudou, não a própria empresa a se digitalizar, quem que ajudou o país a se digitalizar? E quando eu vejo, por exemplo, as experiências americanas que são nossas referências, essas experiências elas também se digitalizaram muito. Você pega, por exemplo, a Amazon, ela tem sim um marketplace poderoso, mas ela, sobretudo, é um negócio que ela mesma se digitalizou. Não é que ela ajudou muitos pequenos e médios varejistas americanos a digitalizarem. Quando você compara a Amazon com a Alibaba, por exemplo, você vê que lá a história do Alibaba ela é, sobretudo, de uma plataforma, de um ecossistema que ajudou milhões e milhões de pequenos varejistas chineses a entrarem no mundo digital. Falo que a visão chinesa ela é mais sistêmica, menos cartesiana, específica, tem uma visão muito mais abrangente, muito mais lateral, e isso mexeu muito comigo. Eu falo, olha, o que eu acho que funcionaria no Brasil, até porque, assim como a China, nós somos um país desenvolvido, pouquíssimas empresas brasileiras estavam conectadas no digital, eu acho que seria o modelo chinês, assim, o que realmente serviria de inspiração para isso. Então, para esse próximo passo, digitalizar o Brasil, eu fui, ao invés de ir para o Silicon Valley, que eu tinha feito várias visitas, ir para a NRF junto com o Alberto Serrentino, que eu fui várias vezes também, a gente mudou um pouco de rota, e a gente pegou um voo mais longo, com 2 pernas longas, Alberto? E fomos para a China. Tá? E acho que na China eu voltei muito inspirado por essas empresas que o Alberto descreveu e outras também muito bacanas lá que são exemplo também. Acho que assim eu voltei com 5 grandes pilares estratégicos absolutamente inspirados pela China e com 3 fundações. Tá? Primeiro é crescimento, porque você não consegue ser um ecossistema, uma plataforma se você não tem escala. E o Marcos, até antes da gente entrar aqui, está falando que a gente estava no topo da nossa montanha, a gente já estava... Pelo contrário, quando a gente vai para a China, a gente tem uma dose de umidade cavalar, porque a gente vê que os números nossos... Eu parei de usar números em reuniões na China na segunda reunião, quando passei a passar muita vergonha lá. Então, acho que sem uma exponencialidade, sem tamanho, sem escala, você pode querer ser uma plataforma, um ecossistema, mas você não consegue, porque a escala ela é um fator preponderante aí no ecossistema bem-sucedido. Acho que, segundo, um pouquinho... sair um pouco dessa fronteira category killer, como eu falei, a China é mais sistêmica, menos cartesiana, menos mecanicista, Aqui nos Estados Unidos, praticamente todo grande varejista ele é category killer. E a China ela tem assim, um one-stop shop, Um pouco a Amazon fez isso nos Estados Unidos, é verdade, mas assim, os grandes exemplos de varejistas que vendem de várias categorias, a gente vê da China, Então, saiu um pouquinho, no nosso caso, de eletroeletrônicos bens duráveis para novas categorias, tá? O Super App, eu acho que o mundo hoje é mobile only app first, pode ser até que mude o device, mas você vê na China como a presença do mobile é muito omnipresente lá, E acho que realmente quase todo o negócio, ou ele inicia e se conclui no celular, ou ele inicia no celular e se conclui no ponto físico, mas sempre passa pelo celular. Então, super importante como instrumento de inclusão digital e democratização, sendo aí o app quase que como o teu cartão de fidelidade com o consumidor. Então, super importante aqui dentro desse contexto. Entrega e o que eu estou chamando de Magalu as a Service, que é a gente ter o seu sistema operacional do varejo brasileiro, que eu falo, a gente quer ser o enabler de pequenos e médios varejistas, milhares, para poder vender. Então, tudo que a gente desenvolveu para um CNPJ Magalu, a gente quer fazer para milhares. Vocês terem uma ideia, tem 5 milhões de varejistas no Brasil, só 50 mil vendem online. Então, é muita gente ainda para digitalizar, e para isso você tem que ter um toolkit, para fazer com que isso seja viável. Tendo embaixo, aí, como o Alberto falou, data-driven, É uma experiência muito boa de compra, que na China é impressionante que em 10 minutos você compra, você já recebe tua mercadoria, 15. A velocidade que eles fazem lá de entrega, 1 hora, 30 minutos, algumas coisas até em questões de minutos, é impressionante. Aí, só delimitando um pouco o que a gente fez, entrando um pouco no prático, porque o conceitual o Alberto já cobriu bem, acho que na pandemia agora a gente lançou várias categorias, a gente comprou hoje, na história do Tem no Magalu, e tudo está no Super App, Vários mundos num só app, num só aplicativo, com milhões de pessoas comprando e tendo aquele efeito de rede. Te lançou a categoria de mercado, que já é a principal categoria em frequência, em 3 meses já transicionou. A gente comprou Netshoes, entrou categoria esportiva, a Zatini com moda, Época Cosméticos com a linha de beleza e saúde. A gente já lançou até produto para pequenas propriedades rurais, A gente está vendendo
produto para pequenos, por exemplo, a gente fez uma parceria com alguns dos grandes aí fornecedores da área de insumos agrícolas também. Então, é um one-stop shop, tentando ter uma visão mais lateral, mais abrangente, né, para que, de fato, o consumidor entre todo dia, compre e tenha aí, né, todas as suas necessidades num aplicativo, que é um pouco do poder do superaplicativo, e o efeito de rede vem da frequência. Aí, mudando um pouco na cabeça, o chinês ele olha não só faturamento, o chinês ele olha também, sobretudo, frequência de compra. Então, quando ele fala de número lá, ele não fala só quanto eu vendo por mês, ele fala quantas vezes o cliente entrou todo dia aqui, qual o nível de ativação, frequência e recorrência de compra. Então, são terminologias que estavam meio fora, que não eram as principais do varejo. Aqui no Magalu, frequência de compra passou um KPI tão importante quanto o faturamento em si. Pode passar uns dois, Roberto, acho que eu não vou. Próximo aí. Acho que logística aqui super importante. Eu acho que a gente tem aí uma experiência muito bacana da China, né, no qual você viu a Alibaba praticamente, né, digitalizou pequenos varejistas e ajudou eles a entregarem também. E a JD lá, outro grande varejista, que é um ecossistema também, que tem um dos menores índices de entrega do mundo, né, uma velocidade grande, muita acurácia. A gente sentiu que aqui era importante desenvolver isso, né? Engraçado que na China você não tem o correio da chinês, você tem vários pequenos, né, couriers lá, pequenos não, gigantes, né, que fazem entrega, e um sistema que é uma plataforma do Alibaba que acabou consolidando todos esses couriers e dando inteligência, dando traqueabilidade, dando velocidade e colocando regras legais. Eu falo, quando você é um ecossistema, é como se fosse um Estado, né? Você determina a governança, você põe as leis, né? E agora você tem que ter o sistema também para impor tudo isso de uma maneira automatizada. Isso que a gente está fazendo um pouquinho no Magalu. Hoje, a gente tem as nossas lojas vendendo como centro de distribuição, que estão atendendo pequenos varejistas também, o cliente pode comprar de um pequeno varejista e o cliente vai retirar esse produto na minha loja, assim como ele fazia para mim. Tá? Então, a gente está crescendo bastante o Magalu Entregas, que é uma plataforma aí para que pequenos varejistas possam usar toda a nossa infraestrutura logística. E aí eu vou falar um pouquinho das aquisições que a gente fez nos últimos meses aqui, só para ilustrar como a gente está crescendo nessa lateralidade. Acho que uma aquisição que a gente lançou, que a gente fez assim, foi a primeira dessa série de 8 em 2 meses, agora recentemente, a Hub Sales, que é uma plataforma para integrar a indústria direto no varejo final, no cliente final, né? Então, ela ajuda a fábrica, que antes dependia do revendedor ou do varejista para vender para o consumidor final, ela pula várias etapas e você consegue vender direto. Por exemplo, a Hub Sales é muito forte no polo francano de calçados, várias indústrias lá que nunca venderam para o consumidor final estão vendendo via os marketplaces direto. A Hub Sales faz todo o data, toda a integração e, inclusive, a logística agora com o Magalu para entregar, a indústria poder vender direto para o varejo, é o D2C, né? Direct to Consumer, que a gente entrou. Outra linha que o Alberto falou muito bem é o Ads, né? Milhões e milhões de clientes acessando o nosso site todo dia, nosso aplicativo, querendo comprar produtos, né? Eles acabam sendo uma audiência de grande valor, porque você já está lá para comprar, e as marcas têm lá bastante safety para poder fazer as suas divulgações. A gente passou assim, por que não ter como além de varejista, vender o produto, vender espaço publicitário dentro dos seus canais digitais também. A gente fez 2 aquisições, a Canaltech, um dos maiores canais de conteúdo, né, de produto, muito forte content commerce na China. A gente nem falou sobre isso, mas podíamos gastar um tempo enorme falando como conteúdo ajuda o varejista chinês a vender. A gente comprou o Canaltech, porque a gente já vendia muito via eles, um conteúdo legal sobre um produto, vende bastante nesse ambiente digital. E a Inloco Media, que é uma plataforma de ads para você poder entregar ads dentro da busca do Magalu, dentro dos canais digitais do Magalu. Nós temos aí, com a Canaltech, 80 milhões de visitantes em todas as plataformas Canaltech, mais todos os canais digitais do Magalu, e a gente quer monetizar essa audiência com ads. Pode passar, por favor? A gente comprou também, para ajudar esses varejistas a se digitalizarem como a Stock, que é um sistema de ponto de venda digital, que a partir do momento que o varejista analógico, que são aqueles 4.900.000 e tantos mil varejistas que não vendem online, instalam um sistema da Stock, ou parceiro Magalu, que é outro sistema que a gente lançou, eles passam a vender online automaticamente, com um sistema de gestão totalmente em nuvem, bem rápido, que facilita com que essas empresas façam mesmo tipo Loft, né, ir para um ambiente digital que o Magalu fez, né, ela já tem 250 milhões de transações, já tem vários clientes, né, por exemplo, Bate o Dilate é cliente da Stock, vários outros já fazem esse processo, já está integrado, inclusive, em entregadores de alimentos, em grandes plataformas de marketplace. Então, é um sistema que digitaliza o varejista automaticamente
né? Também uma aquisição estratégica nossa aqui recente. Pode passar. Outro, acho que bacana, é o próprio delivery de comida para conseguir frequência de compras, né? Eu falo que o cliente compra uma geladeira a cada 5 anos, né? Agora, comida você pode pedir todo dia na pandemia, então, né, a frequência de compra é muito alta. Para a gente realmente conseguir atingir a frequência de compra de um super aplicativo, né, do cliente não acessar uma vez por mês o teu aplicativo, mas todos os dias, né, a gente comprou o iQfome, né, é o terceiro maior hoje em delivery de alimentos, né, terceiro não, quarto, depois de Uber Eats, o iFood e o Rappi, né, mas crescendo bastante, 350 cidades, já 17 mil restaurantes cadastrados. A ideia é colocar o iQfome integrado no super app do Magalu e fazer entregas, e, obviamente, a gente está em muito mais cidades que o iQfome, ajudar ele a fazer esse crescimento. Eu acho que uma ponta importante de todas as nossas integrações, vinculando ao Alberto, assim, faz sentido para a gente comprar uma empresa quando 1 mais 1 é 5, e não 2, né? Quando a gente consegue, com a conexão no ecossistema, alavancar muito mais do que linearmente, mas exponencialmente. Porque se for só 1 mais 1 é 2, eu acho que aí o meu acionista não gostaria que eu comprasse esse negócio, ele poderia ele mesmo comprar, né? Acho que faz sentido como a conexão dessa startup com o ecossistema, ela gera mais negócio para as duas de uma maneira não linear, tá? Que é um pouquinho que a gente está fazendo. A gente tem muitas maneiras de ajudar. Por exemplo, o gerente da loja pode ajudar o iQfome a cadastrar restaurantes em cidades que o iQfome não tinha restaurantes cadastrados, que eram só 350. Então, esse tipo de conexão, connect the dots, aí é talvez a grande arte de se administrar um ecossistema, é fazer essas conexões. É menos a eficiência local de cada uma das empresas e mais a interação inteligente entre todas elas, tá? A gente comprou também recentemente uma empresa operador logístico, a GFL, presente em 600 cidades do Brasil, aumentando 50% a capacidade que a gente já tinha instalada para o Magalu, para poder atender seller, para poder atender terceiros, né? E com certeza vamos crescer bastante a nossa malha. A gente quer que boa parte de tudo que passa pelo Magalu passe pelo nosso próprio operador logístico. Mas não só isso, a gente comprou também a SyncLog, que é um sistema que roda em operador logístico, né? Tem 30 operadores logísticos, roda SyncLog de maneira meio como o Alibaba, né, que tem o Cainiao lá, é um sistema que ele consegue digitalizar, né, os operadores logísticos, entregar nas plataformas e conseguir controlar e fazer que essa entrega aconteça de uma maneira mais rápida, com bastante traqueabilidade, né? Então, um pouquinho dessa empresa que a gente comprou está integrando também um sistema bem bacana, super útil, faz todos os processos de um operador logístico, tá? Eu acho que, quando eu falo de inclusão digital, você precisa de 3 coisas. Você precisa do gadget, você precisa da conexão e você precisa da educação. Sem educação, você não consegue se conectar, né? Eu via muito, né, tanto na China quanto no Japão, né, o papel que a Alibaba fazia, Rakuten no Japão também, de educar o seller, né, de ensinar o seller a vender. A gente comprou uma escola digital de negócios, que essa foi a última que a gente anunciou agora, chamada ComSchool, para ajudar o seller a fazer marketing digital, fazer gestão online, princípios básicos de sistemas. São mais de 200 cursos aí, já passaram 85 mil alunos pela ComSchool. Nós vamos vender até curso no próprio aplicativo do Magalu para cliente final, mas o foco aqui é muito a nossa comunidade de sellers, os participantes do ecossistema. Então, são todos, falo que são peças de um quebra-cabeça que, a princípio, podem parecer não correlatas, mas elas se encaixam perfeitamente na nossa estratégia de ecossistema. Não são aquisições, de novo, todas as aquisições, o 1 mais 1 dá 5, não dá 2. Elas se potencializam, elas estão amarradas, elas se integram via APIs, uma arquitetura sistêmica, fazendo com que o nosso sistema fique assim. A gente tem o core, como diz o Alberto, que é conectar consumidores com sellers, né? Então, a gente fazer essa conexão, fazer esse match, é que nem o Tinder, tá? Só que dentro de um contexto de varejo, tá? Nós temos retail properties aqui, tem o Magalu, iQfome, Época, Estante Virtual que a gente comprou, Netshoes, Atini, Shoe Stock, né? E nós temos os serviços, logística e serviços financeiros aqui, tudo dentro de um ecossistema completo, né? Fazendo uma lógica que funciona dentro desse pensamento sistêmico aqui do Magalu. Acho que essa é a nossa estratégia, está longe de ter implementado, tem um desafio de integração enorme, um desafio de conexão e de fazer com que a experiência do consumidor nesse ecossistema seja sem fricção. Então, tirar a fricção para que ele possa trafegar entre uma e outra empresa do ecossistema, criar pontes, canais, é um desafio de UI e de UX muito grande nosso, mas o foco é esse, é que assim, não é um apanhado de empresas, ela tem que fazer sentido dentro de um todo
e ter uma usabilidade o mais unificada possível. Então, acho que com isso eu encerro aqui, eu já estourei um pouco os meus... Não vou falar de número, que eu já falei no começo, para a gente ter um tempo aqui para conversar com o embaixador Marcos e, enfim, com o Alberto aqui também. Muito obrigado. Bom, muito bem. Boa tarde a todos, boa tarde a vocês, Fred, Alberto. É um prazer imenso estar aqui, participar. Muita informação nessas apresentações de vocês. Muito difícil comentar, eu não, sobretudo para mim, que não sou um especialista nessa área. Mas eu vou fazer 2 ou 3 observações que me vieram à cabeça ouvindo vocês aqui, e vocês comentem da forma que acharem mais adequada. Primeiro, eu sempre me impressionei muito com essa coisa na China de ver o varejo como catalisador das transformações, não é? É um setor de que não se poderia esperar inicialmente que um impacto tão grande em termos de catalisador das transformações, mas que passou a ser central, na verdade, no sentido de modernização de um aspecto da economia chinesa. E eu sempre prestei muita atenção no Alibaba, né, e que o Alberto descreveu muito bem, né, que começou como uma plataforma de e-commerce, depois ele gerou uma plataforma financeira, não é, para financiar as compras, mas mais que isso, atuando mesmo de uma forma mais ampla financeira, com o Ant Finance, depois o Cainiao, não é, que foi a ideia de uma plataforma de logística. Agora, inclusive, eu assisti, não sei se vocês assistiram recentemente, essa conferência que eles fazem todos os anos, chamada Apsara. Eu assisti uns pedacinhos só, e eles mostravam que eles estavam vendendo, então, um serviço de nuvem, não é? de computação em nuvem, que ajudaria as empresas à gestão, não é? A elas gerirem os seus próprios negócios e se incorporarem à plataforma. E há 2 coisas que me impressionaram na Alibaba. Primeiro, essa capacidade que eles tiveram de gerar empreendimento na China, né? Eles foram grandes motivadores do empreendimento na China, não só trazendo aquelas empresas que já existiam, mas estimulando indivíduos a abrirem novas empresas que pudessem ser empreendedoras. Isso um lado. E o outro lado é que eles não descuidaram da parte de uma parte de estudos, né? Olhar o futuro, né? Eles desenvolveram lá uma espécie de um think tank que faz cooperação com as grandes consultorias, KPMG e outras, desenvolveram até uma unidade que eles chamam de universidade, né? A Alibaba, né? Não é exatamente uma universidade, mas eles vão oferecendo a reflexão e os custos, e os cursos, né? Para aqueles que querem se integrar. Então, a minha pergunta inicial é o seguinte: terão sempre o futuro os chineses, né? Ou, de alguma forma, os sistemas vão se adaptar à luz das realidades de cada um dos países, como eu acho que o Fred mostrou de alguma forma, mas para onde vai? Quer dizer, você vai ter sempre uma liderança chinesa nessa área, ou até pelo fato deles terem um ponto de reflexão, né? Um ponto vocal de reflexão, ou não? Os caminhos vão começar a ser diferenciados e os países vão ter iniciativas próprias e, de alguma forma, essa realidade vai se tornar cada vez mais complexa e diferenciada, né? A segunda observação que eu queria... Vou fazer todas as minhas observações, aí vocês comentem da forma que vocês quiserem comentar. A segunda observação foi, ouvindo um pouco o Fred, né? Quer dizer, eu acho que os desafios empresariais nesse momento são desafios muito, muito maiores do que os que existiam antes, né? Porque você tem que estar atento à inovação, você tem que estar atento à tecnologia e você tem que estar atento a esse conceito que se consagrou na vida do varejo, que é a satisfação do cliente, não é? Como é que você satisfaz o cliente? Isso deve ter gerado desafios muito grandes para os empreendedores, né? Desafios até na utilização do tempo, não é? E desafios também na forma de gerir os seus próprios negócios. Esse desafio é, de fato, avassalador. Existem outros que não são tão visíveis nessas apresentações, mas que também existem e que são importantes para a vida dos empresários. A terceira reflexão que me fez é o seguinte: o varejo digital vai dominar efetivamente e vai haver um desaparecimento gradual do varejo tal como conhecemos, das lojas e outros,
ou vai haver um convívio, mas esse convívio vai ser diferente do convívio que nós conhecemos hoje. Eu me lembro que estava na China operando exatamente uma empresa que tratava com shopping malls na China num determinado momento, quando o e-commerce começou a crescer muito. E houve uma perda de interesse pelos shopping malls. Os shopping malls viraram, naquele momento, áreas em que as pessoas iam para se divertir, não iam para comprar. Eu, inclusive, estava trabalhando numa empresa que estava criando um shopping aberto e outro shopping fechado, e os desafios eram enormes, no sentido de dizer, mas o que nós vamos fazer com isso? Porque, na verdade, as lojas só queriam vir se nós tivessem vantagens extraordinárias, né? E pagássemos a decoração, se dessemos a elas vantagens maiores e outras. Depois não, depois de alguma forma houve um certo convívio do e-commerce com o comércio tal como nós conhecemos. Mas como é que vai ser o futuro? Vai ser diferente disso que a gente vê agora? Vai ter características diferenciadas ou vai ser mais ou menos o que a gente conhece? Eu acho que eu vou parar por aqui. Eu vou dizer uma coisa mais genérica, que aí foi o Castro Neves que me inspirou, que é o seguinte: os chineses sempre passaram a vida olhando as experiências alheias e adaptando essas experiências à sua própria realidade. Isso é uma norma geral na China. Eles olham tudo o que está acontecendo no mundo e continuam olhando. Eu me lembro que quando eu trabalhava no Ministério da Fazenda, veio uma missão chinesa, me pediram para organizar, para entender como é que nós estávamos refinanciando os estados, que exigências estávamos fazendo, como é que estávamos lidando com os bancos estaduais. Isso existe até hoje. Os chineses passam o tempo todo olhando as experiências. De maneira que eu acho que o fato de nós aprendermos com eles e queremos crescer com as nossas experiências é um pouco usar a estratégia deles mesmos. E eu acho que eu fico muito satisfeito que a gente tenha chegado a essa conclusão, que eles chegaram bem antes de nós e conseguiram, com isso, ser inovadores sem desconhecer o que se passa na realidade dos outros. Pelo momento, eu fico por aqui. Vocês comentem o que acharem que devem comentar e depois me dão a palavra de volta, que eu trago um pouco as perguntas da audiência. Deixa eu dar umas pinceladas aqui. A segunda eu vou deixar só para o Fred, tá? Porque eu acho que ele é muito mais qualificado do que eu para comentar. Mas as outras duas provocações que você fez, na primeira, historicamente, várias vezes já se advogou de uma dominação e globalização e consolidação do varejo que nunca aconteceu. Em várias ondas, em vários ciclos, com várias empresas, né? A última delas foi a do Walmart, que em vários países fracassou, recuou, saiu. A própria Amazon não vinga em todos os lugares, não vingou na Ásia, saiu da China. Então, eu não acredito nessas teses de dominação global, porque varejo é um negócio de execução local, que envolve cultura, que envolve ambiente regulatório, que envolve ambiente competitivo, que tem regras próprias em cada país, tem história própria em cada país. Então, eu acredito sim que haja organizações capazes de criarem realidades globais, mas se nós ficarmos mesmo no ambiente nosso aqui, a gente pega o caso do Magazine Luiza, mas pega um caso latino-americano, que é Mercado Livre, criou uma realidade escalável, robusta. Nós temos várias empresas de valor. Eu acredito que nós vamos ter, sim, uma expansão chinesa em âmbito global, adaptando seus modelos de negócio às realidades e ao ambiente, principalmente regulatório, que não em nenhum lugar do mundo ocidental sequer próximo daquilo que eles têm lá, mas eu acredito eles estão fazendo isso, né? E eles estão fazendo isso sempre com o olhar de levar para a China. Então, o cross-border hoje é uma grande agenda de internacionalização dos ecossistemas chineses, né? Fazer com que qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo compre, receba e pague de maneira digital em 3 dias. Essa é uma grande ambição que o Jack Ma já tinha provocado quando ainda estava à frente da empresa, né? E estão criando bases de logísticas pelo mundo, estão criando bases de captura de clientes, estão criando bases para que o chinês possa pagar com as carteiras digitais chinesas em qualquer lugar do mundo. Então, existe um movimento, eu acredito que eles serão relevantes em âmbito global, sim, com modelos adaptados e diferentes. Eles estão comprando empresas, dentro dessas empresas estão comprando marcas, em alguns casos são marcas internacionais, então eles estarão presentes, o que de maneira nenhuma significa dominação ou falta de espaço e capacidade de empresas locais, regionais, ocuparem espaços relevantes. O outro ponto do varejo físico, essa é uma eterna discussão, embaixador, e
E isso precisa ser visto exatamente na ótica que os chineses olham, quando a gente pensa nessa abordagem do New Retail. Porque o ponto é o seguinte, se nós enxergarmos as lojas físicas como unidade estanque, como alguma coisa que é segregada do resto, você pode até cogitar que em alguns setores elas possam estar ameaçadas economicamente como negócio isolado. Mas o ponto não é esse. É que se a gente voltar para aquela ideia de que o varejo tem que olhar menos para canais de vendas e mais para os clientes e os dados, e pegando até o gancho de algumas coisas que o Fred colocou na apresentação dele, uma empresa de varejo, uma marca de varejo, ela precisa conquistar clientes, ela precisa manter clientes, ela precisa ativar clientes e construir relacionamentos, ela precisa engajar clientes, ela precisa entregar mercadoria, ela precisa expor e apresentar produtos, ela precisa demonstrar produtos, ela precisa prestar serviços. Então, tudo isso precisa de contato físico e humano. Se você vai fazer isso com uma combinação de coisas nas quais o cliente pode fazer parcialmente isso em ambiente digital, parcialmente em ambiente físico, algumas coisas funcionam melhor no físico e no digital, e se você imaginar que as lojas não são só um ponto de venda e gerador de resultado direto, mas elas são um ponto de conquista e captura, manutenção e ativação de clientes, são um ponto de prestação de serviços, são um ponto de experiência, são um ponto de logística, são um ponto de entrega de mercadoria, são um ponto de engajamento de pessoas, ela tem um papel estratégico absolutamente relevante. E se nós olharmos para a experiência dos ecossistemas chineses, nenhum deles tem na sua origem o varejo físico tradicional, todos eles hoje são grandes operadores e investidores de empresas de varejo físico. Desenvolveram, implantaram, investiram e compraram pequenos, grandes negócios de varejo, e muitos deles têm mais de um ecossistema como sócios em comum. E muitos desses ecossistemas também têm investidores de empresas de varejo. Então, o Walmart hoje é o maior investidor individual em equity do JD na China. E eles também têm participações cruzadas. A Suning é investida do Alibaba. Ela compete, mas ela também é uma investida do Alibaba. Então, essas coisas vão absolutamente se mesclar. A visão que o Fred tem do futuro do varejo é absolutamente lúcida e correta, né? E como eles se posicionam, né? Uma empresa digital com calor humano e lojas físicas e que, no fundo, né, conquista clientes e digitaliza e acessa esses clientes. Então, é assim que o varejo vai ter que repensar a loja, porque as lojas vão ter que existir e vão servir para um monte de coisas. Como elas vão se justificar economicamente, se trata da evolução do modelo de negócio. Quem não conseguir entender essa virada de chave, talvez venha a sucumbir, mas isso não significa que as lojas morrem, elas só mudam de mãos. Fred, acho que você tem muito insight para complementar aqui nessas três provocações do Olá, Fred. Sem dúvida, belíssimas provocações, né, Alberto? Como sempre, Marcos aí. Bom, enfim, acho que dentro de um contexto aí para complementar, né, o ponto que o Alberto não enfatizou muito, concordo plenamente com os pontos dele. Fala que varejo, o dono do varejo viaja, o varejo não viaja tanto. Então, realmente você vê que as melhores operações são aquelas que conhecem muito o teu local, né? É difícil você ter, mesmo o Alibaba, que é uma empresa que é tanto fonte de inspiração para mim, está tendo enormes dificuldades na Indonésia, nas Filipinas. Eles não estão conseguindo, mesmo com muitos investimentos lá, terem no Sudeste da Ásia, tendo representatividade desses mercados. Então, e a Amazon, o Alberto já falou, saiu da China, tem dificuldades em outros lugares e mercados também. Não tem o mesmo brilhantismo, eu diria, que tem no seu território local, assim como a Alibaba. Então, tem muita essa característica, a gente acaba se inspirando muito, né? Mas a gente tem essa vantagem de ter o conhecimento local, de ter já os relacionamentos construídos com os clientes, reconhecimento de marca, tem vários fatores aí que compõem também essa característica. Falando um pouco desse relacionamento, eu acho que assim, a gente sempre tem que entender que por trás dessa complexidade toda do ecossistema tem um propósito, tem um princípio, né? Acho que a gente tem que ser sofisticadamente simples, né? E como você falou, Marcos, acho que a relação básica é um relacionamento, é o relacionamento com o cliente, né? É a gente encantar o nosso cliente, atender ele muito bem, né? Acho que todo o esforço que eu faço aqui, ela tem uma complexidade para, no final da história, ter uma simplicidade para o consumidor, né? Para ele não pode ser complicado. Eu falo que o oposto do simples é o complicado, não é o avançado, né? Eu gosto muito do modelo chinês porque ele tem muito isso, eles são muito pragmáticos, né? Então, na hora H, assim, é fácil você comprar um produto, a experiência é muito boa, chega
rápido, né? São coisas que não são muito diferentes de como minha tia começou o negócio lá 60 anos atrás, né? Relacionamento, encantar o cliente, prestar serviço. Fazer isso em escala é mais difícil. Aí você precisa da tecnologia, de dados, você precisa de ter a capacidade forte dentro de casa, de desenvolvimento tecnológico. Tem o Luiza Labs, o Alibaba tem lá, eu acho que eu tenho muita gente, 1.500 pessoas. O número de engenheiros da Alibaba são 60 a 70 mil, né? Então você vê que os números lá sempre são, né, assustadores, né, no sentido. A gente chega lá, né? Eles chegaram nessa equipe, quando eu falei lá com o CTO do Alibaba, comprando empresas, né? Comprando fábricas de software, startups que vinham equipes de tecnologia. Chegaram no atacado, não só no varejo, em termos de aumentar a equipe também. E eu acho que a gente tem um propósito aqui, né? Trazer o acesso de muitos, que é privilégio de poucos, né? Então, a gente realmente quer ser um elemento de democratização aqui no Brasil. E quando eu falo inclusão, né, nesse contexto de democratização, eu me refiro aos meus clientes finais, são 200 milhões de brasileiros, né? Vários ainda não compraram online, então a gente quer convencer todos a comprar, ensinar a comprar, a ter gadgets, produtos, né? Então, trabalhando ativamente para que eles se digitalizem, porque não há inclusão social sem inclusão digital. E eu quero ajudar também, né? Nós queremos ajudar também esses varejistas, essas fábricas, essas pequenas empresas. Tem uma frase de Jack Ma que eu gosto muito, Caramuru, que ele fala assim, ele é fã do... Ele é fã daquele... Como é que chama aquele filme lá? Do Tom Hanks, que se me voltou o nome agora... Forrest Gump? Forrest Gump, ele é fã do Forrest Gump. Aí ele fala assim, que tem uma parte lá que o Forrest Gump fala, eu nunca vi ninguém ganhando dinheiro pescando baleia, mas eu vi um monte de gente ganhando dinheiro pescando camarão, né? Então tem um pouco da história lá. E o Jack Ma fala isso, que ele fala assim, que o foco dele é prestar serviço para as pequenas e médias empresas chinesas, não para gigantes, né? E muito da nossa construção do ecossistema, ela se dá em criar sistemas para pequenos e médios varejistas, né? Eu até tenho grandes varejistas que vendem aqui, que são meus clientes aqui na plataforma, então eu tenho até concorrente que vende aqui, né? Mas o meu foco são as pequenas e médias empresas brasileiras, ajudar essas empresas a se incluir digitalmente, porque aí eu acho que é onde eu consigo agregar valor. A empresa grande consegue fazer digitalização sozinha, a pequena precisa de você, né? Então, esse nosso propósito de gerar inclusão, ele passa tanto pelo consumidor como incluir essas pequenas empresas também. Se o Brasil não tiver, eu acho que, eu sempre falo, quem digitalizou a China foi um chinês, né? Foi o Jack Ma. Quem digitalizou os Estados Unidos foram americanos, né? É o Jeff Bezos, é o Larry Page, né? Por que não quem digitalizar o Brasil seja um brasileiro, né? Inspirados, né? E como você falou, com a mentalidade de crescimento para aprender lá fora, eu tenho a cabeça muito aberta para estar aprendendo sempre, aprendo muito com o chinês hoje em dia, aprendi muito com o americano lá atrás, continuo aprendendo um pouco, né? Mas por que não o protagonista dessa revolução digital no Brasil ser empresas brasileiras, empresários brasileiros, sem o complexo de vira-lata, da gente não poder fazer isso aqui, a gente tem condição, tem capacidade, conhecimento local, o Brasil tem suas peculiaridades. Eu falo que o Brasil não é para amadores, tá? Como diz o Tom Jobim, mas ele é ótimo para experts. Então, quem conhece bem o Brasil tem condição de fazer dinheiro aqui, tem condição de fazer a diferença no mercado local. Olha aqui, ótimas respostas. Muitas perguntas para o Fred. Algumas realmente provocações. Eu vou começar por uma que eu acho que não é tanto uma provocação. Existe alguma estratégia de expansão global das operações do Magalu, visto a grande escalabilidade da internet ou somente no Brasil? E a segunda o Magalu planeja alguma parceria de capital com os chineses? Olha, Marcos, quando a gente, assim, 5 anos atrás, assim, eu tinha 25% do mercado de bens duráveis brasileiros, lá, 25% do mercado. Então, assim, nem no nosso próprio mercado a gente tinha um share acima de 40%, 50%, já tinha uma grande oportunidade. Quando a gente expandiu a categoria e o nosso addressable market no Brasil, o mercado endereçável, passou a ser não a categoria de bens duráveis, mas um tri do varejo brasileiro, né, a gente vê que a gente tem 2% do varejo brasileiro, né? Então, como oportunidade, né, e ainda muito com essa questão de que o varejo não viaja, acho que o foco nosso ele está muito nesse momento no Brasil, tá? Não quer dizer que amanhã não possa mudar a estratégia, mas hoje a gente precisa concentrar, porque se você olha o mercado expandido brasileiro, né, em todas as categorias, ter só 2% do mercado é pouco. A gente tem que crescer mais, ter uma base mais sólida aqui antes de pensar em ir para outros países. Quem sabe mais para frente
né, em territórios até não óbvios, mas, por enquanto, focado no Brasil, nesse contexto mais amplo de categoria. Segunda pergunta, eu não me lembro muito bem, que foi? Não, a segunda pergunta é se você planeja alguma parceria de capital com os chineses. Assim, a gente é uma empresa de capital aberto, na verdade. Então, eu tenho vários, né, investidores de fora, não chineses especificamente. Eu tenho tem alguns investidores chineses aqui na nossa base, enfim, fundos, né, chineses, fundos de Singapura, né? Então, temos vários investidores, mas não estratégicos, são investidores minoritários financeiros. Bom, a pergunta seguinte, também dirigida a você, é muito específica, que é o seguinte: vocês têm planos de participar da licitação dos Correios? Se tem planos, como estaria essa negociação e como a aquisição afetaria o valor do frete, que às vezes é muito alta? E relacionada a essa pergunta, uma que é o seguinte: a aquisição dos Correios poderia ser destoante da estratégia de ser um ecossistema de varejo? Olha, eu acho, primeiro, assim, infelizmente, até por uma questão de ser uma empresa pública, com capital aberto, né? Acho que eu não posso compartilhar aqui nenhum racional que não esteja público a mercado. Infelizmente, nesse caso, eu vou me abster de responder a pergunta dentro do contexto, né? De se a gente está ou não interessado numa aquisição dos Correios, eu não posso responder essa pergunta especificamente, que eu posso dar uma visão geral, né, do mercado brasileiro. Eu acho que o mercado brasileiro, diferente de como eu expliquei do da China, ou mesmo dos Estados Unidos, ele é muito concentrado nos Correios, então há uma dependência enorme do e-commerce brasileiro pelos Correios, muito maior do que nesses outros países, né? A China conseguiu lá, com 5, 6 grandes empresas de courier, fazer a logística do e-commerce funcionar numa escala incrível. Estados Unidos, você tem FedEx, UPS, DHL, tem Correios, sim, que chegam naquelas localidades dos Estados Unidos mais remotas, tá? Inclusive, é um grande problema lá, tem várias discussões do Trump com Bezos, né, de que o Trump fala que o Correio subsidia a Amazon, então é um problema político lá também, então é um cenário muito complicado. E eu vejo que no Brasil, essa dependência dos Correios, ela, de certa maneira, tem que diminuir, tá? Então, você precisa de players, assim, igual a gente comprou GFL, Synclog, muito para desenvolver outros prestadores de serviços, inclusive o nosso próprio, que a gente está investindo bastante na Malha Luiza, né, que vai compor todas as empresas que a gente comprou o Logbi lá atrás, que é tipo o Uber dos transportes. Nós estamos fazendo várias aquisições para reduzir essa dependência, né, mas ele é um player relevante e assim, acho que todo o e-commerce olha a situação da privação dos Correios com muita proximidade, com muito interesse, mas infelizmente eu não posso ter mais objetivo nessa resposta. Muito bem. Uma pergunta, acho que para o Alberto. Qual é o espaço que você vê para ecossistemas no Brasil? É um espaço grande, ampliado, é um espaço limitado para poucos players? Olha, eu acredito que nós vamos viver nos próximos anos, e não vai ser muito longo o horizonte de tempo, uma brutal consolidação no mercado digital brasileiro, no varejo digital brasileiro. Isso está acontecendo no mundo inteiro, né? Então, eu prevejo que plataformas e ecossistemas dominem progressivamente o ambiente digital. Isso já está acontecendo. Se você pegar a venda do primeiro semestre desse ano no Brasil, no qual o comércio eletrônico cresceu aí quase 50%, 78% dessa venda foi capturada por empresas que têm marketplace. Então, já está muito claro que esse jogo no ambiente digital é um jogo que requer muita tecnologia, muita infraestrutura, muita capacidade logística e muita capacidade de escalar exponencialmente os negócios. Isso não é para todos. O grande ponto é que tem agendas no Brasil na qual as empresas se empolgam e embarcam sem terem as pré-condições para isso. Então, nós vamos ver, provavelmente, muitas tentativas frustradas de criarem marketplaces que não vingarão, e de criarem ecossistemas que não vingarão e de criarem carteiras digitais e super apps que não vingarão, porque não há espaço para tudo isso, porque o que o Fred falou é a premissa básica. Esse jogo é um jogo que ganha quem domina o cliente, a frequência e a recorrência. E você só consegue dominar o cliente, a frequência e a recorrência com muita relevância, com muito serviço e com muita capacidade de estar próximo do cliente nas demandas de maior intensidade dele. Então, nem todo mundo consegue fazer isso. O que eu acredito que vai acontecer no Brasil, que o varejo brasileiro também já passou por ondas de concentração que nunca consolidaram o mercado, porque o Brasil é complexo, é disperso, é regionalizado, é um país de continental, com muita dispersão geográfica e com muita concentração demográfica. Então, é muito difícil
dominar o Brasil de qualquer maneira. De qualquer forma, eu acredito que nós teremos poucas grandes plataformas generalistas capazes de navegar em múltiplas categorias, setores e serviços, com muita escala, várias verticais especializadas, então eu vejo espaço, sim, para... não dá nem para caracterizar como um ecossistema, mas plataformas verticais que, eventualmente, tenham marketplaces especializados ou monocategoria ou multicategorias com sentido de comunidade. Isso na China, inclusive, existe. Não são só os gigantes que dominam, mas, por exemplo, moda é uma categoria onde curadoria e conteúdo fazem muita diferença. Eu acredito que gastronomia possa ter espaço para vertical. Eu acredito que crianças podem ter espaço para vertical. Tem várias categorias de produto muito aderentes à especialização e à segmentação, o que pode gerar modelos, inclusive, com uma pseudo-configuração de ecossistema, não chegará a tanto. E, a partir daí, é o que eu acho que é a grande provocação para a grande maioria das empresas de varejo, é que elas deveriam, ao invés de ter uma agenda obcecada por todos tentarem se tornar marketplaces, carteiras digitais, super apps e ecossistemas, o que vai ser inviável, elas começaram a entender como funcionam esses ambientes. O que o Fred falou é a verdade. Então, se nós pegarmos o caso chinês, a grande alavanca do Alibaba não foi conquistar o cliente e o mercado de empresas estabelecidas. Foi digitalizar, modernizar e alavancar e dar acesso a clientes para empresas estabelecidas. E, no caso deles, o DNA está na pequena e média empresa, inclusive internacionalmente, porque o Alibaba viabiliza, por exemplo, que marcas globais vendam na China sem precisar estar na China ou ter estrutura na China ou investir na China e vice-versa. Então, se as empresas entenderem que essas plataformas não são o dominador do mercado, mas são uma alavanca de acesso a clientes, tecnologia, infraestrutura, segurança, pagamentos e condições de acessar mais clientes, elas deveriam voltar a sua energia para começar a desenhar estratégias que façam com que o seu negócio consiga se digitalizar, convivendo dentro das plataformas ecossistemas, extraindo o melhor proveito delas e integrando isso ao seu próprio modelo de negócio. Porque é isso que o Alibaba fez. Inclusive, eles criaram divisões de negócios, Marcos, para, por exemplo, digitalizar o pequeno varejo de bairro independente totalmente analógico na China, dando sistema, dando tecnologia, dando know-how, dando treinamento, ajudando as empresas a se modernizarem. Eles agora, na pandemia, explodiram a plataforma de live streaming, que foi um negócio inventado lá para alavancar o Singles Day há 2 anos atrás, levando, inclusive, para pequenos produtores rurais a possibilidade de acessar consumidores finais usando a logística do Alibaba quando eles tinham seu fluxo de abastecimento interrompido pela pandemia. Então, há muita oportunidade. A digitalização pelos ecossistemas não é um consolidador de mercado, é um democratizador de tecnologia. Eu vejo até que nessa discussão que eles têm agora sobre streaming, eles têm essa ideia de aquele que faz a propaganda do produto e aquele que é consumidor do produto que pode entrar, né? Que eles chamam KAL e KAC, não é? Quer dizer, eles já vão evoluindo mesmo nessa área. Ô, Fred, você me deu a impressão de que quer participar desse debate, quer dizer alguma coisa. Pelo menos responder aquela minha pergunta, qual é o desafio verdadeiro de um empresário nesse mundo tão transformador e diferente? Eu acho que, de novo, acho que eu vou tentar falar em outras palavras, porque, assim, no fundo, o desafio não mudou. Assim, a gente... obviamente, né, as ferramentas, né, as alternativas de se resolver os problemas, ela está aqui, mas eu não vejo que os problemas mudaram, né? Então, como fala, né, e aí eu vou usar não o chinês, mas o Jeff Bezos fala muito, eu não vejo nenhum cliente querer pagar mais caro, esperar mais para receber um produto ou ter pouca opção de compra, né? Então, no fundo, a gente às vezes tenta complicar muito, né? E eu acho que, como o Roberto falou, alguns empresários executivos tentam, de uma maneira superficial, fazer esses benchmarks e tentar copiar e pegar e embarcar na primeira onda do momento. E, no fundo, eu acho que assim, você tem que entender e se aprofundar dentro da questão, porque, na verdade, assim, no final, você tem que atender bem seu cliente, você tem que fidelizar seu cliente, ele tem que estar encantado com você, né? E aí a tecnologia, ela não é o fim, ela é o meio, né? Ela é o meio para acontecer tudo isso.
E dentro desse contexto da China, eu vejo que eles são muito pragmáticos. Não tem fetiche. Eles aprendem, mas muito objetivamente para, eu quero entregar mais rápido. Eu quero aumentar minha produtividade. É de uma objetividade que é mais limpa, porque às vezes com uma característica mais ocidental, quer dizer, você mais parece do que é, né? E lá você é mais do que parece. Então, acho que nesse contexto eu não vejo as coisas mudarem tanto, né? Os problemas que eu tenho hoje são iguais da minha tia 60 anos atrás. Eu só tenho mais capacidade de fazer isso em escala e de maneira automatizada, eu diria assim. Mas, no final da conta, o meu cliente tem que ser bem atendido, tem que chegar rápido, pagar um preço baixo, e isso tudo gerar resultado para o acionista. Não muda muito. Esse básico, essa essência, né? Mesmo. Muito bem. Uma pergunta política. Eu não posso eliminá-la aqui. Um dos nossos assistentes pergunta o seguinte: como a disputa atual entre os Estados Unidos e a China na questão do 5G poderia ter alguma interferência sobre o e-commerce no Brasil? Não haverá resistência dos Estados Unidos ao avanço da digitalização chinesa pelo mundo? Eu acho que aqui o mais qualificado para responder isso é você, viu? Eu não sou debatedor hoje. Eu acho que nós podemos até arriscar alguns palpites, mas quem é a autoridade aqui em condições de falar sobre isso é você. Assim, na minha visão, eu realmente estou muito distante, né, das agendas políticas, mas o que eu vejo é que claramente os chineses dominaram primeiro o 5G, escalaram primeiro, né, e tem hoje, de fato, provavelmente a tecnologia mais madura. Essa vai ser uma agenda geopolítica global muito forte, porque o 5G, de fato, muda radicalmente o mundo como nós conhecemos, né? As pessoas tendem a simplificar o impacto do 5G porque entendem que é uma evolução do 4G. Acho que ele foi mal batizado, né? Deveria ter se criado uma outra nomenclatura para dar a dimensão do que ele significa. Estamos falando de algo que é 100 vezes mais rápido, com 10 vezes menos latência, o que vai, de fato, digitalizar e democratizar a digitalização em todos os níveis das economias globais. Então, obviamente que ele tem uma relevância estratégica muito grande. Eu não vou entrar nem nas questões políticas e geopolíticas, mas o que eu acredito é que, né, você é dessa escola, né, Marcos, que o Brasil sempre teve uma capacidade muito grande. O Brasil nunca dominou tecnologias, nunca foi líder em desenvolvimento tecnológico, né, salvo talvez hoje no agronegócio, mas o Brasil sempre teve uma capacidade muito grande de ser um país agnóstico, né, nessas relações, e de saber capturar e absorver o que de melhor se faz no mundo sem tomar partido nessas coisas, né, de maneira tão enfática assim. Então, eu espero que o Brasil tenha essa capacidade de fazer análises realmente técnicas, olhando, né, para aquilo que vai nos trazer, de fato, um salto em produtividade, um salto em digitalização, um salto em acesso, a possibilidade de ter tecnologia escalável e sustentável ao longo do tempo, porque a agenda do 5G ela é determinante para a competitividade do país. Nós não estamos falando aqui de uma coisa que tem efeito, né, limitado ou só setorial. Ela é muito estratégica. Eu realmente, assim, o que eu anseio é que isso seja feito com muito equilíbrio, maturidade. E aí, assim, com você eu aprendi muito sobre China, e para mim o grande aprendizado sobre China nesses anos é que eu vejo um trinômio aí cultural que é a base de tudo que está acontecendo e dando certo na China nas últimas décadas, que é essa somatória aí do pragmatismo, meritocracia e disciplina em todos os níveis, né, que se tornaram traços culturais do país. Isso se manifesta nas pessoas, nas empresas e nos governos, né, em todas as instâncias. E eu acho que isso é uma inspiração muito forte, porque, por exemplo, disciplina não é um traço cultural dos brasileiros, e é um problema muito sério hoje para o mundo que nós vivemos. O Fred é uma pessoa incrivelmente pragmática e disciplinada, mas é uma exceção, né? Culturalmente, nós não somos um país, né, de pessoas disciplinadas e pragmáticas. E isso hoje é um grande problema, porque a velocidade e o mundo como está caminhando impõe que isso sejam traços perseguidos. Fred, se você quiser dar um pitaco, já que o Caramuru está se esquivando da discussão, não, eu gostaria de ouvir o ponto de vista dele também. Eu podia assinar tudo que você disse. Estou inteiramente de acordo. Vamos lá, Fred.
Tá uma pergunta que eu vou acrescentar também para você, Fred, que é o seguinte: duas, uma prática e outra mais estratégica. A prática é o seguinte: o Pix e o Open Banking vão ter alguma interferência sobre o seu negócio? E a outra é o seguinte: como é que você planeja o longo prazo? Quer dizer, esse é um desafio muito grande para você? Mas comece pelas observações sobre o que o Alberto falou. Não, eu concordo. Eu acho que, infelizmente, a gente está discutindo, politizando demais a discussão, tornando ela cada vez menos técnica, mais ideológica. Eu acho que não muda muito da história da vacina agora, né? Que acho que se tem uma vacina boa, comprovadamente segura, né, e ela é chinesa, por que não usar? Só porque ela é chinesa? Eu acho que vem um pouco da história lá do que eu aprendi na China também. Não importa se o gato é pardo ou é branco, se ele caça o rato, é o que importa, né? E acho que a gente está discutindo muito se o gato é branco ou é pardo. Eu não sei se nem se é essa palavra, mas a ideia é mais ou menos essa, né, Caramuru? Então, acho que assim, o importante é o resultado final, se é seguro e é efetivo e custo eficiente, por que não aceitar? Acho que a questão do 5G de fato, é estratégico, porque você está criando a infraestrutura de dados do país, e data is the new oil. Então, tem uma questão geopolítica aqui mais relevante do que em outras questões, provavelmente, de infraestrutura. Ninguém discute que o celular da Apple é feito na China. Agora, a infraestrutura de 5G, até por questões de confidencialidade, informação, tem sim um aspecto estratégico que tem que ser discutido, mas se verificado que tem segurança, hoje é um consenso no mundo de que alguns fabricantes chineses estão na frente no 5G, e, enfim, isso não há dúvida nenhuma, e que a discussão está tentando... alguns países estão querendo ganhar tempo para chegar no nível da China hoje. Mas a questão de segurança é uma questão que tem que ser discutida também, eu concordo, porque o dado é relevante do ponto de vista da soberania nacional. Eu acho que temos que discutir isso sim, não podemos fugir do assunto, mas comprovadamente, tecnicamente, como o Alberto falou, se é um bom produto, por que não? Só porque é de lá? Esse preconceito com a China eu acho burro. Tá? Sobre a questão de olhar o futuro, a minha questão é muito simples, são grandes visões estratégicas, e o futuro, eu falo assim, você tem que criar o futuro, né? Você tem que fazer, porque quem não criar o futuro vai ser engolido por ele. Então, acho que você tem que ter uma visão, igual eu falo, eu quero ser sistema operacional do varejo brasileiro, nós temos os nossos drivers, Super App, Magalu as a Service, entrega mais rápida, crescimento exponencial, né? E a gente tem muita liberdade dentro desses drivers, dessa visão, de mudar um ou outro caminho, né? O mundo hoje é VUCA, né? Ele está em constante evolução. Então, não adianta você fazer aquele planejamento estratégico de 30 anos exatamente bem definido. Tem que olhar para frente, tem que investir no futuro, mas tendo a opção de fazer correções de rota ao longo do período, né? Eu acho que essa flexibilidade é importante, porque o mundo muda muito. E o que é relevante hoje pode não ser daqui a 2, 3. Eu já passei por várias evoluções dentro da própria revolução digital, né? Então, enfim, tem que estar com essa cabeça aberta e com essa flexibilidade para mudar. Muito bem, eu acho que estamos esgotando o nosso ponto, então, o nosso tempo, não é? Então, vamos ter, infelizmente, que encerrar, porque esse debate é muito interessante e eu poderia segui-lo por muito tempo. Vou fazer 3 comentários aqui, muito genéricos, para encerrar. O primeiro é que, concordando com vocês sobre essa pergunta relacionada a 5G, porque, de alguma forma, eu acho que introduzir ideologia numa questão puramente técnica é um equívoco extraordinário. Não se trata nem mesmo de olhar a questão da parceria, que já é muito intensa, mas é que são aspectos que não convencem. O que a gente tem que fazer como país, como disseram vocês, é olhar essencialmente os aspectos técnicos e tomar a decisão que mais nos convém. A minha segunda observação é sobre o futuro. Eu gosto de uma frase do Jack Ma, quando ele mudou a direção da empresa, ele saiu da direção e mudou, ele disse: eu tive que pôr uma pessoa mais jovens, porque os jovens têm uma capacidade de compreender o futuro. É difícil compreender o futuro, você compreende o passado. O futuro é aberto, é um vazio. Mas ele percebeu essa ideia de que você tem que compreender o futuro e que ser jovem ajuda a compreender o futuro. E aí, quando eu olho a sua idade e a minha, Fred, eu acho que realmente nós estamos em boas mãos.
A minha última observação, e para encerrar o debate, é uma observação confuciana, né? Quando a gente olha assim, o que aconteceu na Alibaba, né, o que aconteceu na Tencent, e agora, olhando esse debate de hoje, o que aconteceu no Brasil, todos esses novos conceitos que a gente está discutindo, o que aconteceu com a Magalu, né? Tudo parece ter vindo muito de repente, né? E a frase confuciana dizia o seguinte: uma semente germina em silêncio. A árvore, quando é derrubada, faz barulho. Ou seja, a criação ela é silenciosa. E é um prazer extraordinário quando a gente se dá de frente com ela e consegue ver que as coisas estão se transformando e de uma forma mais positiva e numa velocidade maior do que nós imaginávamos anteriormente. A destruição é barulhenta. E não precisa nem falar sobre alguns dos temas que nós tratamos aqui, como os temas políticos, digamos assim, para ver que a destruição é muito barulhenta e não leva a absolutamente nada. Muito obrigado a vocês pela oportunidade de estar aqui. Queria, em nome do CABC, agradecer ao patrocinador desse evento, que foi a BR Foods, e agradecer a todos que ficaram conosco, pelo que eu vejo aqui nos números, muito fiéis a esse debate, que me encantou e que eu acho que encantou também a nossa audiência. Um abraço a todos, até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.